Graça e paz, meus irmãos. Um ótimo dia a todos. Que alegria, hein? Vamos iniciar mais um devocional. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para as nossas almas. O Senhor tem descanso para as nossas almas. Se no Antigo Testamento o descanso era refletido em um dia, hoje para nós o descanso é uma pessoa. É Cristo que nos chama a vir a Ele para termos os nossos cansaços, os nossos fardos, os nossos pesos aliviados. Que bom que você está aqui. Que bom que você tem permanecido. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Vamos ao texto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou repetir o final do versículo. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, aqui Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos antes dele ser preso. Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos. Jesus acabou de dizer que Judas, de revelar que Judas iria traí-lo. Jesus acabou de falar da promessa do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre toda a igreja, melhor dizendo. E aqui Jesus está dando as últimas instruções. É o momento que o Mestre está falando com os seus. E é interessante que o Evangelho de João, Jesus apresenta o Eu Sou. E esse Eu Sou vem lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, que é quando Moisés é chamado pelo próprio Deus, que se revela em uma sarça ardente, a qual Moisés se aproxima porque ele vê a sarça pegando fogo, porém não se consumindo. E ele se aproxima para ver aquele fenômeno, vamos dizer assim. E ali Deus começa a falar com Moisés através da sarça e apresenta para ele o plano de salvação, de libertação dos hebreus que estavam como exilados, estavam como escravos na terra egípcia. Em determinado momento, Moisés faz um questionamento. Mas eu vou no nome de quem? Quando me perguntarem, eu vou dizer que quem me enviou. E aí Deus diz: o eu sou, o que sou, lhe enviou. Aliás, no hebraico, a inscrição correta é eu sou o que serei. E foi justamente o que o povo hebreu, testemunhou, vivenciou em meio ao deserto, porque quando faltava água, Deus foi a água que eles necessitavam. Em determinado momento o povo sentiu falta do pão, então o próprio Deus foi o pão através do maná para eles. Deus foi a proteção, Deus foi o guia deles. Então, o que Deus queria ensinar àquele povo? Deus leva aquele povo para o deserto, um lugar sem perspectiva de vida, um lugar onde faz muito calor pela manhã, mas à noite o frio é muito severo. Ou seja, levou eles num lugar de nada para que Deus se revelasse para eles como um tudo. E Cristo, sendo uma só pessoa com Deus, traz no Evangelho de João o termo eu sou. E no Evangelho de João nós vemos 7 vezes a inscrição eu sou aparecer na Bíblia. Primeira, quando Cristo se apresenta como eu sou o pão da vida. Como diz o versículo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. É o que está em João, capítulo 6, versículo 35. Depois o próprio Cristo, no Evangelho de João, se apresenta como a luz do mundo. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em João, capítulo 8, versículo 12. Ele continua dizendo, agora ele diz, sendo assim, Jesus
lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Aleluia. Aleluia, meus irmãos, ele é a porta. Ainda existe uma escapatória para nós, né? Ainda existe uma válvula de escape. Ainda existe uma saída para essa humanidade decaída, essa humanidade afundada em pecado. Ele é a porta. E ele continua dizendo: qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É o que está escrito em João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 9. O quarto eu sou. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Aleluia, meus irmãos. Nós temos um pastor que vai à nossa frente. Nós temos um pastor que nos protege. A exemplo do Salmo 23, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não há motivo de temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É o que diz a palavra de João, capítulo 10, versículo 11 ao 15. Ele é o bom pastor. O quinto eu sou, Cristo se apresenta, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O versículo do capítulo 11 de João, versículo 25 diz: esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? O sexto eu sou, Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que está em João capítulo 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você reparou a dinâmica deste versículo? Porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz ninguém vai ao Pai, mas ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se ele é o caminho, o único caminho que nos liga ao Pai, é por isso que Cristo disse: ninguém vai. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai, porque ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. Aleluia, meus irmãos. Você pode glorificar o Senhor por isso? Não existe mais nada que nos separe dos santos dos santos. O véu do templo se rasgou, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade, porque hoje podemos adorar o Senhor tal como Ele é, em espírito e em verdade. Como o próprio Cristo disse para a mulher samaritana: convém adorar o Senhor em espírito e em verdade. O último eu sou se encontra justamente no texto que acabamos de meditar. Ele diz que ele é a videira verdadeira. E é o versículo que nós estamos meditando. Meus irmãos, nós muitas vezes estamos sobrecarregados. Existe uma coisa hoje na humanidade que tem nos sobrecarregado: a necessidade do fazer, né? Você é o que você produz, porque se você não produz algo, você é tido como uma pessoa inútil, você é tido como uma pessoa ultrapassada, um estorvo, alguém que não produz. E, infelizmente, essa humanidade tem o pensamento de que quem não produz, então está tirando a produção de alguém, está atrapalhando a produção de alguém. Infelizmente, nós entramos em um piloto automático. Veja que hoje tudo é feito para não parar, tudo é feito para não descansar. Hoje, se você quiser fazer compras, existem supermercados, hipermercados que estão abertos 24 horas. Se você não quiser sair da sua casa, basta com o seu smartphone, com o seu celular, você acessar um site de compras e essas compras vão chegar hoje na tua casa. Isso são os benefícios da tecnologia. Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que é errado o avanço tecnológico? Não, não é errado o avanço tecnológico. Muito pelo contrário.
mesmo porque você está participando desse devocional através da tecnologia, da internet, das redes sociais. E isso é muito bom. A questão é que nós entramos em um ritmo a qual nós não provamos mais as coisas, nós não usufruímos mais das coisas. Veja que hoje nós fazemos parte de uma era consumista, mas que não consome. Olhe para o seu guarda-roupa, olhe ao seu arredor. Muitas vezes nós temos vários objetos, mesmo que eles sejam os mesmos. Nós entramos em um fluxo de consumismo, mas não consumimos. Trabalhamos, buscando ter qualidade de vida. Fazemos, ficamos exaustos de fazer, mas depois gastamos esse dinheiro para recuperar saúde. Às vezes trabalhamos e não temos tempo nem de usufruir do salário que recebemos deste trabalho. Existe um termo chamado multipotenciais. Às vezes nós procuramos ser essas pessoas multipotenciais, mas esquecemos que multipotenciais leva tempo, leva saúde, leva tempo de vida para ser gerado. Você já parou para pensar que este tempo presente, é claro que as horas vão se repetir, os dias vão se repetir, os meses vão se repetir, mas esse tempo na eternidade nunca mais vai voltar. Esse momento agora a qual você está vivendo com a tua esposa, com teu filho, nunca mais vai voltar na eternidade. Nós estamos caminhando em direção à vida eterna junto com o nosso Senhor. E quando o Senhor nos levar para Ele, devemos ter a consciência tranquila que nada deixamos, pois nada pode nos amarrar nessa terra, nada pode nos prender nela. O que eu estou querendo dizer? Ligado a esta palavra da videira, é que Cristo deixou muito claro que nós temos limites e que nada podemos fazer se não for pelo auxílio do Senhor, pelo amparo do Senhor. Quem no dia de hoje, meu irmão, pagou aluguel pelas horas de vida que o Senhor nos deu? À medida que o dia passado tem o nome de ontem, à medida que o dia futuro recebe o nome de amanhã, e o dia atual, presente. Quem pagou pelo presente que Deus está nos dando hoje? Quem paga pelo batimento cardíaco? Quem paga pelo movimento dos nossos pulmões ao respirar o ar? Coisas tão simples, meus irmãos. Estávamos conversando no devocional ontem, que nós fazemos o devocional presencialmente lá na Casa Sal, todos os dias às 8 da manhã, e você é o nosso convidado. E após isso nós também temos esse trabalho de evangelização pelas redes sociais. E nós conversávamos sobre um rapaz que ele precisa fazer hemodiálise. E ele desejava beber um copo com água. Naquele ímpeto de corresponder a essa vontade, uma pessoa que estava no hospital deu um copo de água para ele, mas nisso chegou o médico e disse, não, você não pode dar esse copo d'água para ele. Na verdade, você tem que molhar o algodão e, se eu não me engano, ele tinha um limite de 10 gotas. Agora, imagine, meu irmão, imagine, essa pessoa não podia mais desfrutar de um copo com água. Um copo com água. Quando nós pensamos nessa palavra que o próprio Senhor nos diz, porque sem mim nada podeis fazer, nós temos muitos motivos para agradecer. E lembrar, meus irmãos, que o nosso ministério não é de videira. Às vezes o nosso ministério dentro da igreja, nós nos achamos o tal. Tem muita gente achando que o corpo de Cristo, que a igreja acaba se ele sair da igreja. Tem muita gente achando que se ela sair da igreja, a igreja morre, a igreja acaba. Isso, na verdade, é uma carência. Na verdade, a pessoa precisa tratar isso com terapia. Quando Cristo diz que sem mim nada podeis fazer, ele está nos colocando em nosso lugar. E o nosso lugar não é lugar de videira. O nosso ministério é um ministério de ramo. E ele deixa bem claro no versículo 4. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Nós só somos quem somos, só continuamos a viver, só continuamos a respirar, porque o Senhor da vida, Deus Todo-Poderoso, tem nos dado vida a cada dia. Só chegamos aqui no mês de dezembro de 2024 porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Diante disso tudo que nós estamos meditando, tem um texto que eu acho magnífico,
que traz um personagem que é João Batista. João Batista que teve a missão de preparar os caminhos do Senhor. Aliás, João Batista, o último profeta, né, do Antigo Testamento. Em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 15, olha o que esse texto diz. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Olha o que ele responde, João Batista. Respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, nesse versículo aqui tem algo muito profundo. Porque as pessoas estavam na expectativa, estavam especulando se João Batista não era o Cristo. E aí, João Batista, em humildade, diz, olha, eu vos batizo com água. E água é um elemento terreno. Nós sabemos que João Batista batizava os judeus. João Batista, no ato de batizar, ele estava convidando aquele povo a se converter, a mudar os seus caminhos. E é bonito ver João Batista dizendo, olha, eu batizo com água. Porque o meu ministério, ele está no âmbito, na atmosfera humana, é água. Mas, eita glória, mas virá alguém, olha o que ele diz, que é mais poderoso do que eu. É João Batista saindo de cena. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos, meus irmãos, sair de cena para que Cristo apareça. Nós precisamos muitas vezes nos diminuir para que Cristo venha crescer, para que Cristo venha aparecer. É o que a palavra de João capítulo 3, versículo 30 diz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É o que João Batista fez. Não, meus irmãos. Calma aí, para. Meio que ele está querendo dizer, olha, vamos resolver essa confusão aqui. Eu batizo com água. O meu ministério está dentro dessa atmosfera humana, mas vai vir alguém muito mais poderoso. E que a nossa vida, meus irmãos, que a nossa vida com Cristo, seja no trabalho, na faculdade, fazendo compra, no dia a dia, seja como João Batista. Que nós possamos entender que há momento que nós temos que sair de cena, deixar os holofotes voltados para aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E dizer, não é sobre mim, esse ministério não é sobre mim, eu estou apenas preparando. E aí ele diz que virá alguém que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar a correia das alpacas. Olha o detalhe. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu acabei de falar que em Êxodo capítulo 3, uma sarça ardente foi a manifestação de Deus para chamar a atenção de Moisés. E o fogo sempre foi conhecido como manifestar de Deus. Nós vemos, por exemplo, no embate de Elias com os profetas de Baal, vem fogo do céu e consome. Sempre o fogo é representação da manifestação de Deus. Ou seja, João Batista dizendo, olha, eu dentro da minha humanidade jamais vou conseguir vos batizar com o Espírito Santo. Jamais conseguirei vos batizar com fogo que vem do Espírito, mas ele sim. E era isso que João Batista estava querendo dizer. Meu ministério não é de videira, ele é a videira verdadeira. É nele que nós precisamos nos espelhar, é nele que nós precisamos estar enxertados. Eu sou apenas um ramo, eu sou apenas uma vara. E quando nós nos reconhecemos uma vara, um ramo, nós nos reconhecemos necessitados, dependentes dele, à medida de que se nós formos lançados fora, nós vamos secar. É como um peixe que é tirado da água, ele morre. É como uma vara que é tirada de uma árvore, ela seca. Por isso que Cristo diz em sua palavra de João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, vamos lançar fora essa ansiedade. Vamos lançar fora essa necessidade de corresponder a tudo.
de ter sempre uma palavra, de ter sempre uma solução para as coisas. Tem pessoas que não suportam adiar um compromisso. Ei, deixa eu te falar, sem ele nada podeis fazer. E se for necessário o Senhor te desligar, tirar você da tomada, ele te tira. Ele te tira, meu irmão. Não vamos esquecer, a nossa força vem do Senhor. E é nesse mesmo capítulo 15 que tem ensinamentos poderosíssimos. O versículo 9, ele diz, capítulo 15 de João: como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no amor. Olha o versículo 15, que coisa linda. Já vos não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Que coisa linda. Olha o versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Tudo isso no capítulo 15. Tudo isso que nós, como ramos enxertados na videira, lembrando, nós fomos enxertados nele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Cristo veio para os seus, porém os seus não o reconheceram. A palavra de João, capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso que nós somos esse galho, enxertados na videira, meus irmãos. Estamos enxertados nele. Olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Meus irmãos, nós estamos enxertados na videira. Não esqueça, sem ele nada podemos fazer. Ele é a nossa força, ele é o nosso sustento, é ele que tem nos guardado, é ele que tem nos mantido de pé, é ele que tem nos guardado enquanto estamos dormindo, é ele que tem prolongado a vida das pessoas que nós amamos, as pessoas que são importantes para nós, é ele que tem um propósito para a nossa vida. Que ninguém se ache maior do que o Senhor, como vai dizer aqui a palavra, não é o servo maior do que o Senhor, não é o galho maior do que a videira. Por isso, meu irmão, respira, descansa, vai devagar. Diminui um pouco essa agenda. Não sei porque o Senhor está mandando te dizer isso, mas eu quero te dizer. Calma um pouco, respira um pouco. Deus não tem deixado faltar nada na tua vida. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, se deleite no Senhor. Meus irmãos, que outras situações não sirvam de alerta para a nossa vida. Hoje o Senhor está nos dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nunca foi pela força do seu braço, nunca foi pela sua eloquência, nunca foi pela sua formação, nunca, até determinados lugares até usaram isso como um fator importante, mas com o Senhor não funciona assim. Não é pela sua eloquência, não é pela força do seu braço, não é por quanto você tem na conta bancária, não é pelas suas especificações, não é pelas suas formações, é pela graça de Deus. É Ele que tem nos mantido de pé. Amém? Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por ser esta videira. Obrigado por ser a porta que nós necessitamos. Obrigado por ser o pão vivo que desceu do céu. Obrigado por ser o nosso caminho. Obrigado, pois em Ti nós encontramos tudo o que necessitamos, ó Pai. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Pai amado, nos desligar de Ti, que é a videira verdadeira. Não nos deixe, Pai amado, Pai querido, pois certamente morreremos, Pai, pois a vida só temos em Ti. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por Teu grande amor, por Tua grande misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.